E no nosso blog Eu Quero Investir, se você acessar lá, tá? Você vai ter algumas informações do que foi o dia no mercado financeiro hoje. E aqui nós tivemos algo bem curioso e eu já vou largar a primeira pergunta lá para o Roberto Chagas. Já fica se preparando aí, que é o seguinte: muitos investidores na sexta-feira, no pré-eleições, né, precificando uma possível vitória do Lula, compraram put, tentaram se proteger do mercado e muitos até, não, vou comprar dólar para proteger meu dinheiro. Mas o que a gente vê hoje é dólar fecha em baixa de 2,54%, cotado a 5,16, e nós tivemos aí uma alta na Bolsa de Valores, ou seja, tudo ao contrário. Então eu queria ver você do Roberto. O que aconteceu hoje no mercado? Será que o mercado estava precificando mal? Ou os investidores estavam precificando mal? Queria passar a palavra para você para responder esse primeiro questionamento, hein? Bom, gente, eu acho que esse questionamento é um ótimo questionamento. Eu acho que não vai ser eu sozinho respondendo aqui, porque pega absolutamente todas as áreas aqui que a gente pode abordar aqui, né? Eu sou a pessoa responsável por renda variável, o Ricardo Cará, toda a parte macro, renda fixa, e o Stefan Kautz é o economista-chefe da EQI. Então, acho que isso aqui vai passar um pouco por todos os lados, né? Mas eu acho que responder bem direto ao que aconteceu hoje, né? Cara, tiveram alguns riscos que existiam. O mercado nunca é preto e branco certinho, né? O Lula ganhou, o mercado vai cair, né? Mas o mercado já esperava que o Lula fosse ganhar. Agora, existiam outras coisas dentro dessa equação, que seria, será que o Bolsonaro ele vai chiar? Ele vai contestar imediatamente isso? Quais são as indicações disso que a gente tem, que ele fez ou não fez? O governo já vai lançar um programa de governo, para que lado que ele vai, quanto que foi, ganhou bem, ganhou com uma boa margem, ganhou com uma margem pequena, vai ter que trabalhar com, sei lá, 49,5% de insatisfeitos. Isso tudo muda um pouco a dinâmica do que a gente pode esperar para frente. Então, indo direto ao ponto, sim, o mercado imaginava que o Lula fosse ganhar, talvez eu acho que desse até uma liderança maior para o Lula, então essa liderança menor bom também para jogar o Lula e o PT e o vencedor mais para o centro. Você tirou um pouco o risco do Bolsonaro contestar bastante, porque o ao redor dele, né, já meio que falando da perda que perdeu e enfim, sem grandes contestações assim da eleição, né? E por fim o investidor estrangeiro, né? Eu espero que aqui isso aqui não a gente não, principalmente quando a gente está falando do dinheiro, né, o nosso, o de vocês, né, a gente não tem que ter torcida para nenhum lado, né, e a gente vai ser usar muito pragmatismo aqui. O investidor estrangeiro tem um olhar, né, para o Bolsonaro ruim. Eles olham, né, chega para eles uma coisa que o Bolsonaro é um cara ruim, que coloca as instituições em risco e tal. Não mate o mensageiro. Essa é a visão do estrangeiro. E a gente tem que. Quer dizer, o Lula ganhando, tem gente que tem um olhar para o meio ambiente, um dinheiro de meio ambiente e tal, que pode ser que fique mais animado. Então, foi isso um pouco do reflexo, né, que a gente viu hoje. De novo, não estou dizendo, não estamos validando aqui se está certo ou errado a visão do estrangeiro. A gente está dizendo que esse é um movimento que aconteceu por uma visão que existe lá fora. Eu acho que alguém quer complementar alguma coisinha? Eu acho que é isso, assim, o Betinho resumiu bem. Hoje o movimento foi liderado por estrangeiro. Quando a gente vê esses movimentos muito fortes, né, principalmente na moeda, e não só aqui do real, porque se você for pegar e contextualizar o movimento de moedas no mundo inteiro, no dia de hoje, o dólar no mundo ele teve um movimento de força. Ele se valorizou contra praticamente todas as outras moedas num grupo de 15, 20 moedas que a gente acompanha aqui. O real foi a única moeda na contramão, que se valorizou e valorizou demais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o índice de small caps na Bolsa hoje subindo quase 4%, papéis aí que a gente acompanha aqui, single names subindo 5%, 7%, 9%, e o volume negociado, a gente vê claramente que é um movimento feito muito pelo estrangeiro. E por que o estrangeiro veio? Então, respondendo assim, né? Por que o estrangeiro, então, entrou tão forte hoje? Então, número um,
a gente já discute aqui há algum tempo, o estrangeiro ele tem uma percepção, sem juízo de valor aqui, ele tem uma percepção de que um governo Lula eles preferem do que um governo Bolsonaro, pela imagem no exterior, pelas questões aí que sejam de Amazônia, que seja de risco à democracia, o que seja. Mas a percepção deles é clara, a gente não está falando o que a gente acha, a gente lê isso consistentemente nos relatórios. Então, hoje, a mensagem para o estrangeiro foram dois riscos que saíram da frente, né? Primeiro veio a vitória do Lula, de fato, e segundo, o risco de uma eleição contestada, um pouco daquele receio que existia, será que ele vai fazer igual o Trump, né, como o Trump fez quando perdeu lá fora? Isso tudo não aconteceu. Então, a hora que ele tira isso da frente do caminho, ele fica com o horizonte um pouco mais claro e ele começa a fazer esse tipo de alocação, dado que o Brasil, outra questão que a gente já vem discutindo bastante aqui, no mundo emergente, o Brasil ele é destaque, ele está muito bem posicionado. Quando você olha a China, quando você olha a Rússia, quando você olha a Turquia, o Brasil ele é hoje um mercado emergente preferido, já é, antes da eleição, ele já vem sendo para destino de investimento estrangeiro. Para dar um exemplo, hoje, logo pela manhã aqui, a gente viu a notícia da Noruega, né, que tem talvez um dos maiores fundos soberanos que existem no mundo. Logo pela manhã, o governo norueguês veio e soltou uma notícia de que iria restabelecer logo, o mais rápido possível, contato de novo com o governo brasileiro para voltar a investir fundos que ele parou em 2019 e desde então ele não fazia mais, que são fundos para a preservação da Amazônia, para investimento em energia limpa. Isso já logo antes do mercado abrir, a gente tinha essa notícia vindo de lá. Então, dá um pouco aí a cara de como foi. Olhando para frente, só para não me estender muito mais, a gente não podemos dizer que isso é uma tendência, né? Dá para dizer que esse foi um primeiro movimento. A gente precisa que as coisas continuem acontecendo nessa direção. Digamos assim, agora, quem vai ser, né, a equipe econômica desse novo governo, quais vão ser, né, os passos em direção a um arcabouço fiscal sustentável. Isso tudo a gente precisa ver como que caminha para ganhar mais confiança de que essa tendência vai continuar para frente. Boa noite, pessoal. Só acho que tem muito mais para acrescentar aqui do lado de economia. Só chamar atenção pelo fato aí de que, além desses desafios que a gente tem até o final do ano, né, elencar aí o que o cara falou, a gente tem a equipe econômica para ser definida e depois, até o final do ano, um orçamento para ser votado. Importante, porque você tem toda a discussão sobre quanto do teto de gastos no ano que vem vai ter de permissão adicional de gasto. Isso já teria que ser feito, seja no governo Bolsonaro quanto Lula, então vai ter que ser definido, isso tem que ser aprovado até o final do ano, senão não vale, fica difícil alcançar o teto. Então, uma situação bem complicada, lembrando que existe uma lei que organiza a transição de governo, então, a partir de amanhã, oficialmente, o governo eleito pode criar uma equipe de transição de até 50 pessoas para já começar a pegar os dados e as informações, tá? Então, isso meio que, entre aspas, obrigatório. Então, a gente já pode começar a conhecer alguns nomes aí dessa equipe de transição a partir aí dos próximos dias, tá? Depois, na quinta-feira, o relator do orçamento do ano que vem já vai se encontrar com a equipe atual para tentar, a equipe atual não, a equipe do novo governo, para tentar descobrir quais os próximos passos para essa votação. Então, dois assuntos aí a serem encaminhados, tá? E chamar a atenção para o cenário internacional, né? Tem aí uma discussão ainda bastante importante para acontecer sobre bancos centrais que pode afetar essa tendência que o cara mencionou há pouco também, né? Se foi uma reação muito doméstica, local em alguns ativos, mas que depende muito do que vai acontecer com o cenário internacional. A gente pode conversar um pouquinho mais à frente aí nos próximos pontos. Mas é isso aí. Muito bem. Queria ouvir do Denis agora um pouquinho, esse panorama aí do primeiro dia após eleições, aí, o que tu viu, o que tu achou? Então,
Assim, acho que não surpreendeu, na verdade. Até na palestra, na live da semana passada, a gente estava comentando que provavelmente a gente vai ver de 1 a 2 anos mais positivos, né? Muita coisa foi boa, né, durante o governo Bolsonaro, né? Na verdade, desde o governo Temer, muita coisa boa vem sendo feita, né? Lá em 2016 a gente teve teto de gastos, depois a reforma trabalhista, depois a lei de liberdade econômica, depois tivemos o marco do saneamento, daí tivemos a reforma da Previdência. Então, o Estado ele foi sendo consertado, tá? Porque ele não estava um caos, ele veio sendo consertado, o que culminou, né, numa situação internacional, depois da Covid e tal, para o Brasil estar com as contas ajeitadas. Tá? Então a gente vai apresentar um superávit primário, um resultado das contas públicas bastante interessante, o PIB cresceu um pouquinho do que, ou aliás, bem acima do que achavam que ia crescer. Então, tudo isso junto, né, mais todo o que o Lula representa da parte boa, né, que é essa segurança, vamos dizer assim, para quem está olhando de fora, culminou aí num primeiro dia muito bom, e a gente acredita que isso vai se estender, né? O Brasil possui problemas que vão ser sérios daqui a um tempo, mas ainda tem gordura para queimar, e o investidor nesse momento acho que pode se manter razoavelmente tranquilo, porque tem muita água para rolar ainda, né? Eu acho que não vou fazer nenhum movimento brusco aí nesse início de mandato. Fechou. Olha só, vamos só dar uma relembrada que nós fizemos uma live pré-eleição, que nós colocamos os planos de governo do Bolsonaro e do Lula. Muita gente que está aqui não assistiu essa live. Vamos só dar uma relembrada de qual que era o plano do governo do Lula. E vale lembrar que plano de governo é uma coisa, o que ele vai conseguir colocar em prática é outra. Mas nós já temos um norte do que ele quer fazer. E eu já separei aqui 3 perguntas muito boas dos nossos ouvintes aqui, né? Nossos clientes, espectadores, que são perguntas que podem ser dúvida de muitas pessoas. Só vamos passar aqui rapidão e depois eu jogo essa bola de novo para vocês aí. Olha só. O plano do governo Lula é o seguinte: o Estado como indutor do desenvolvimento, maiores gastos públicos direcionados para áreas prioritárias, investimentos públicos em infraestrutura, fomento ao mercado interno com crédito barato, fomento à indústria nacional com crédito barato e política de proteção e de compras pelo Estado e de produtos nacionais, uma agenda ESG bastante forte, contrário às privatizações. Então nós tivemos um governo Bolsonaro que estava privatizando tudo, ou pelo menos querendo privatizar muita coisa, e agora nós vamos ter um governo que é contrário às privatizações. Revogação de reforma trabalhista, volta da gratuidade da justiça trabalhista para o empregado. Outra reforma previdenciária, mais inclusiva, então eles querem fazer uma reforma diferente. Melhoria da imagem e estabilidade institucional, evitar e acabar com a crise entre poderes através da conversa. E pelo jeito eles conseguiram fazer isso aqui já no primeiro dia, que nem vocês comentaram, já tem fundo internacional vindo para o Brasil, a imagem do Brasil parece que está mais interessante com o Lula do que com o Bolsonaro, né? Parece que a mensagem que vai para fora do Brasil vai ser uma mensagem mais positiva. Mesmo o presidente da Argentina já veio para o Brasil, inclusive, nunca veio para o Brasil no governo Bolsonaro, são muito amigos, ele e o Lula, e já conversaram, já querem fazer parcerias, voltar naquela parceria que tinha muito entre Argentina e Brasil, coisa que não estava acontecendo com o Bolsonaro. Então parece que essa aqui o Lula já conseguiu antes mesmo de tomar posse. Revogação do teto de gastos. Essa aqui, na revogação do teto de gastos, tem uma pergunta bem interessante, eu quero jogar para vocês, aí vocês veem aí. Olha só, a pergunta é a seguinte, do Márcio Brufato. E sobre a nova definição do Lula com a notícia de que ele quer acabar com o teto de gastos, o quanto isso pode ser perigoso para os investidores? Quem é que quer atacar essa pergunta aqui? Vamos lá. Caiu para o economista aqui, vou tentar responder. Acho que o teto de gastos foi, né, até o momento, uma importante âncora fiscal, assim como a gente tem do lado monetário a meta de inflação que o Banco Central é obrigado a seguir, e é um objetivo que faz com que a gente tenha confiança de que o Banco Central vai atrás dessa meta, e agora com a autonomia dele. Do lado fiscal, o governo Temer tentou criar algo parecido, né, que é um teto de gastos onde você fica restrito
de passar esse valor, e aí você tem que, então, fazer algum tipo de ajuste para nunca furar esse teto, ou, digamos, essa meta de gastos, né? Então, serviu como uma âncora para balizar os investidores, os economistas, os empresários, de quanto que seria o fiscal nos próximos anos, dado esse objetivo de gastos. Você, dependendo do crescimento, teria uma oscilação na receita, mas mais ou menos saberia para onde o fiscal estava indo, né? E aí, a ideia de você encerrar com esse teto de gastos, obviamente, é o que você vai colocar no lugar, né? Então, você pode trocar uma coisa boa por uma coisa melhor, ou uma coisa boa por uma coisa ruim. E a dúvida hoje é exatamente o que vai ser colocado no lugar. A interpretação que a gente tem a priori, até pelo que foi dito pela campanha do governo, que seriam metas anuais, né, de superávit primário, que fizessem com que a dívida fosse se estabilizar ou cair daqui a 4 anos, tá? Se for isso, aumenta a incerteza, né? Porque a gente, no passado, sempre viu que metas anuais tinham uma grande flexibilidade, digamos assim, de serem alteradas ao longo do período, né? Então, o Brasil sempre foi muito bom em furar regras ou não obedecer regras, né? E numa regra que é definida ano a ano, você tem todo tipo de pressão, né, para que ela possa ser sempre alterada e modificada, dependendo do sabor aí de como está a economia ou dos interesses políticos. Então, a gente prefere, como regra, a manutenção do teto, por ela ser um objetivo de longo prazo mais estável. A gente entende que mudar para uma regra anual é uma escolha pior, que aumenta o risco fiscal ao longo do tempo, tá? Então, vamos ver o que vai ser efetivamente colocado no lugar aí, quando tiver essa alteração do teto. Lembrando que, acho que é muito importante mencionar, que o teto de gastos ele foi criado via PEC, tá? Uma PEC é uma emenda da Constituição, você tem que ter maioria qualificada no Congresso para fazer essa alteração, então não adianta uma canetada do presidente Lula para alterar o teto, ele precisa mandar um projeto para o Congresso, e o Congresso, então, passa nas comissões e nos plenários, tanto do Senado quanto da Câmara, e com maioria qualificada você vota. E a gente percebeu também que na eleição, a Câmara, os partidos de esquerda, o centro-esquerda, não tem maioria para uma aprovação da PEC, precisa trazer mais partidos, né, para essa aliança para poder aprovar na Câmara, mas é possível. Porém, no Senado é ainda mais difícil, né? O Senado ele teve uma mudança ainda mais para um centro-direita, onde a maioria para a esquerda ficou mais complicada. E uma PEC precisa passar nas duas casas do Congresso, né? Então, não é só a vontade do presidente, tem uma negociação importante com o Congresso, que hoje é com viés mais de direita e que talvez não aceite a proposta do jeito que o governo enviar, tá? Então, a gente não sabe o que é a proposta, ela vai ter que ser negociada. O que a gente sabe a priori é que a mudança de uma regra de longo prazo, como o teto, para uma regra feita ano a ano, é uma escolha pior do que o que a gente tem hoje. Muito bem, muito bem. Nós temos mais perguntas aqui, e eu quero trazer o Denis para a conversa aqui, ele só melhorar aí. O pessoal está perguntando bastante sobre juro, tá? E o pessoal fala bastante. E o que vai acontecer com o juro agora? Porque todas as nossas lives a gente vem falando, o juro já pode ter batido num teto, está em 13,75 a Selic, pode vir a cair, mas agora mudou, né? Vai mudar o presidente. Até como uma cliente nossa colocou aqui, nossa, mas que escuridão à nossa frente, parece que tem nebulosidade, tem muitos sis, né? Se acontecer isso, se entrar isso. Então tem muitos riscos. Eu queria direcionar uma pergunta para o Denis aí. E juntando com a questão de juro, tem mais uma pergunta que quem fez foi o seu Sérvulo, que ele mandou, que ele colocou o seguinte, eu acho que vai dar para juntar a pergunta de juro com a pergunta dele, que pode ser dúvida. Pessoal, eu comprei NTNB, que é o título do Tesouro, 2055, para me proteger da inflação.
e ainda conseguir um ganho com a marcação positiva que esses títulos têm com a queda dos juros. Eu devo vender os meus títulos agora? O que o seu cérebro deve fazer, Denis? Então, eu pergunto sobre os juros, futuro dos juros e também sobre os títulos dele. O que o seu cérebro faz? Sim. Não, pô, bacana. Eu fico bem feliz com essa pergunta. Acho que tem total a ver com a dúvida do investidor, né? Bom, inicialmente a gente tem que deixar claro, né, por que o juro aumenta ou por que o juro cai, né? O juro hoje está alto, né? O Copom elevou até 13,75 no mês passado. Já saiu outra reunião do Copom onde manteve-se, né, em 13,75. Então o juro ele está num topo hoje e com a inflação caindo, né? Os dados de inflação cada vez, né, mais tranquilos. Então mostra que a política monetária está funcionando. Juros altos, inflação caindo, ok? Então estamos muito próximos, né, vamos dizer assim, estamos nesse topo de taxa de juros. É muito difícil que vá subir além disso, tá? Agora, será que vai cair? Será que esse juro vai estar mais baixo ano que vem, mediante tudo que está acontecendo? Para responder essa pergunta, eu fiz um estudo, tá? E gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Manfro, daí tu me confirma se você está conseguindo ver minha tela aqui. Estamos sim, Denis. Estamos vendo sim. Pode tocar aí. Muito bem. Eu tomei a liberdade de fazer um estudo para ver o comportamento da Selic e do Ibovespa após as eleições. Tá? O que aconteceu no passado para a gente tentar ver o que vem por aí? Vamos dizer assim, a estatística. Né? Então, eu peguei aqui as eleições de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Aqui estão as datas, né, do primeiro ou do segundo turno, que é quando se encerrou, né, quando que se encerrou aquela eleição daquele ano. E daí, o que eu fiz? Eu medi a Selic, né, nessa data aqui, na eleição, um ano depois e 2 anos depois. Tá? Então a gente pode ver que lá em 94, ó, depois de 2 anos, a Selic havia caído 28%. Isso aqui não representa muito porque era uma época muito diferente, né? Mas em 98, por exemplo, a gente já tinha o Plano Real rodando, já estava muito mais acertada a economia, a Selic caiu 2,5%. Em 2002, quando o governo Lula se elegeu pela primeira vez, caiu 4,25%. Em 2006, 2 anos depois, não caiu nada. Até caiu no primeiro ano, mas daí 2 anos deu bem certinho ali na crise do subprime, né, americano, então não deu certo. Né? A Selic não caiu naquele momento porque estava em 2008. Né? Aí em 2010, no primeiro governo da Dilma, a Selic caiu 3,5%. Em 2014, 2 anos depois, dava 2016, bem na época ali do impeachment, né? Aí a Selic subiu. E em 2018, já na eleição do Bolsonaro, a Selic caiu de 6,5% para 2%, ou seja, queda de 4,5%. Na média, a queda é de 5,71 por eleição nos primeiros 2 anos, mas tirando 94, que fugia muito da razoabilidade, né, do que ocorreu depois, tirando 94, ficamos com 1,96 de média de queda da Selic nos próximos 2 anos. Isso é estatística. Agora vamos olhar o Ibovespa. Em 94, o Ibovespa subiu 20% 2 anos seguintes, né? Em 98, 110%. Em 2002, 126%. Em 2006, caiu 5%, né? Porque dá bem lá no subprime. Em 2010, caiu 19%, né? Época da nova matriz macroeconômica, né? Aquele horror que fizeram naquela época. Aí em 2014, subiu 18%, em 2018 subiu 7%. Na média, né, depois de 2 anos, o Ibovespa sobe 37%, uma média de 17% ao ano. O que a gente vê? Tá? A gente vê que a estatística está a nosso favor, provavelmente os próximos 2 anos serão bons, que é o que a gente está comentando, né, que tem uma inércia. Né?
E por quê? Por que acontece geralmente? Por que existe uma tendência dos primeiros 2 anos serem bons de um governo? Né? Porque o ano anterior da eleição, ou o ano da eleição, é um ano de estresse, tá? Muito estresse e muita incerteza. Pô, vejam como é que foi esse ano. Foi altamente incerto, tá? E os 2 anos seguintes geralmente são de calmaria, né? O governo está estabelecido, geralmente está com uma maioria bem formada, e geralmente ele começa uma política monetária expansionista, ou seja, ele começa a atuar no ciclo econômico, que é reduzir juros. Tá? E me parece que estamos bem nesse momento. Né? A redução de juros traz um certo otimismo para a Bolsa. Tá? E daí respondendo respondendo primeiro, se ano que vem vai cair juros, as projeções da EQI Asset, né, feitas pelo meu amigo Stefan, mostram que a Selic vai começar a cair em junho de 2023, né? Um pouco depois, talvez, da parada da subida do juro americano, né? Então, as projeções para já em 2023 começar a cair e finalizar o ano de 2023 com em torno de 10,25 a 10,5 ao ano. Aí, se eu estiver falando besteira, me corrija, Stefan. E para o seu Cérvulo, será que é hora de vender NTNB? Não. Não é hora de vender, não. Por quê? Porque a gente já está num topo. Né? Nós estamos num topo de estresse do juro. Vamos esperar a coisa acalmar, né? Vamos esperar esses prováveis anos, 1, 2 anos bons, para poder fazer uma saída boa das NTNBs. Tá? Agora, só lembrando, pessoal, assim, o plano de governo que o Lula, né, nos colocou, né, ele não gera riqueza a longo prazo. Tá? Na verdade, ele é um plano que vai gerar inflação muito provavelmente lá na frente, se ele conseguir implementar de fato. Tá? Então, até ouvi comentários ali dizendo, pô, vocês estão muito otimistas e tal. Não é que estamos, pelo menos da minha parte, não estamos otimistas. Assim, é que existe uma inércia, existe esse primeiro bom momento, mas depois vem os problemas que a gente já sabe que estão aí. Né? Pode vir problema fiscal, pode vir problema de excesso de gasto, pode vir problema de má alocação dos recursos da economia via orientação do crédito, né? BNDES, Caixa fazendo crédito orientado, isso aí cria enormes distorções, a gente sabe do que isso traz para a economia. Né? Mas, como eu disse, provavelmente a gente deve ter um tempo de calmaria, né? Para depois virem os problemas. Ok? O próximo assunto que eu quero falar é sobre dolarizar patrimônio. Fica com a gente aí que a gente já vai falar disso, mas eu quero voltar nesse gancho aí que o Betinho trouxe. Uma pergunta que nos trouxeram foi a seguinte: já que, né, onde que eu devo investir os meus recursos agora? É melhor ir para a renda variável e surfar essa onda do novo governo? Ou é melhor ir para a renda fixa e surfar esse juro alto? Se puderem responder a pergunta do Amândio Geraldes, para nós ir para o próximo assunto daqui a pouquinho. Quem que vai assumir essa? Deles, vou ter que botar aí também. Quer entrar nessa? Vou dar um pitaco aí, então. Eu acho que eu vou fazer vamos deixar o Betinho, então. Fala aí, Betinho. É o Denis que vai responder isso? É que cortou para mim aqui. Eu deixei quicando, Betinho. Pode responder aí, você depois eu passo para o Denis. Vai lá. Fechou, então desculpa, vamos lá. Eu vou fazer uma dobradinha aqui com o Cará, tá? Porque eu acho que a minha resposta para isso é que eu acho que o momento é para ter os dois e ir aumentando principalmente risco, que não é só renda variável, né? Os fundos multimercado, né? E aí eu vou deixar o Cará falar com mais propriedade, porque é exatamente o que ele faz no fundo multimercado, né? E eu faço um pouco no long bias, mas tipo... minha impressão é que o momento é para aumentar risco. Não porque o Lula ganhou, não é isso. É porque o mundo está mostrando que o combate à inflação, né, está tendo efeito nos Estados Unidos com uma desaceleração. Aqui a gente já se antecipou, e a América Latina já se antecipou esse movimento, né, de combate à inflação com os juros mais altos. Os ativos já sentiram, então a gente fica otimista com a relação de risco-retorno dos ativos. Tá? Agora, quando a gente fala também de bolsa, tá?
tem que definir também o que é bolsa, né? E aí eu não gosto, né, de ativos que são ultradependentes do governo, né? Nos fundos, nos long buys e nas carteiras administradas de ação, a gente não tem nenhuma exposição grande específica, alguma coisa que dependa do governo. Eu vi gente perguntando de Banco do Brasil, Petrobras, Vale, né? Vale não depende do governo, tem seus impactos, mas, por exemplo, a gente não tem uma exposição em Petrobras, em long buys, a gente já teve uma exposição em Banco do Brasil, a gente não tem mais uma exposição porque eu não quero depender deles. Eu prefiro muito mais ter empresas nos portfólios que eu entendo que são seculares, que são donas do próprio destino, né, que vão se beneficiar, eventualmente, de uns juros caindo lá na frente, que são vencedoras, são as grandes ganhadoras de mercado, né, frente aos concorrentes. É isso que a gente olha aqui, e meu time, a gente olha no detalhe cada empresa. A gente faz o dever de casa para a gente ganhar dinheiro com as boas empresas que vão surfar o ciclo ruim e principalmente o ciclo bom na hora boa. Agora, quando tem o ciclo ruim, eu prefiro ter essas empresas boas, porque mar bom qualquer um navega. O mar ruim é onde eu preciso principalmente estar em boas empresas. Cara, acho que fala um pouquinho do como você está fazendo no multimercado. Não, é isso mesmo. Eu acho que até para responder a pergunta do investidor, se é ou um ou outro, né? Eu acho que vale um pouco da filosofia que a gente usa aqui nos fundos, que nada mais é do que tentar montar um portfólio eficiente, né? Pensando no todo, né? Não ou 8 ou 80 aqui. Então, dentro do mundo macro aqui, a gente procura as melhores assimetrias, as melhores oportunidades, seja na renda fixa, seja em ações, seja em moedas, né? Olhando para o Brasil, olhando globalmente também. E é assim que a gente monta, assim. Eu acho que eu estou alinhado com o Betinho. A gente opera muitos ciclos de mercado, né? O que a gente tem na nossa cabeça é tentar identificar os ciclos e para onde a gente está indo, né? E a sensação que a gente tem hoje é que a gente pode estar aí chegando próximo do final do ciclo de aperto monetário global, né? Brasil, a gente já sabe como foi, já fez todo o trabalho dele, agora ele está parando para ver se a inflação converge. A gente está acompanhando muito de perto os Estados Unidos, está no meio do processo, talvez chegando do meio para o final também, e existe uma expectativa de que virando o ano a inflação deles comece a convergir. Então isso vai dar o tom para o próximo ciclo, que é o que a gente já está olhando para frente para o ano que vem, que aí pode ser um ciclo, se as coisas caminharem nessa direção, uma inflação um pouco mais ancorada e começando a convergir para baixo, a gente pode ter um ciclo de dólar fraco no mundo, a gente pode ter um ciclo muito favorável para países emergentes nesse ambiente, onde a gente tem bolsas, principalmente a de Brasil, que está bem posicionado para essa onda global, né? Levando, óbvio, sempre em consideração nossa questão local, que a gente tem muita informação ainda para ser acruada desse novo governo. Mas, assim, para dar um exemplo claro, fazendo até um pouco de propaganda, hoje a gente fechou o mês de outubro, os fundos subiram 2,5% nesse mês, exatamente fazendo essa composição, enchendo a caixinha de renda variável, se protegendo um pouco com a bolsa lá fora, apostando na moeda aqui de Brasil e outras moedas, olhando esse ciclo lá para fora. Então, assim, para dar um pouco do norte aí, talvez, para a cabeça do investidor, como é que funciona a nossa cabeça, que no fundo é a mesma coisa, né? No final do dia, a gente está buscando as melhores alocações para ter o melhor retorno, né? Muito bem. Agora, o Denis também, quiser agregar não, aí. Da minha parte, eu acredito também, assim como o Cará e o Betinho colocaram, que a gente está próximo do final do ciclo de alta de juros, né? No Brasil, né, conforme eu disse antes, deve cair ali, começar a cair o juro ali por junho do ano que vem. Nos outros países, Estados Unidos, como eles falaram, pode estar perto, né, de parar de subir, mas, a meu ver, a Europa está bem atrás da curva que dizem, né? Lá ainda tem bastante pressão inflacionária, o pessoal está indo para a rua para brigar, para reduzirem as sanções em cima da Rússia. Então o ambiente está lá um pouquinho
aliás, bastante complicado. Então, eu peço para você, investidor, para obedecer às caixinhas de alocação, né? Não é 880, não é o bolsa ou renda fixa. Essa pergunta não é boa. O que vocês têm que definir é quanto que eu vou colocar do meu patrimônio em cada uma das caixinhas. Porque, assim, a gente está aqui, a gente está olhando todo dia isso aqui, mas a gente não tem certeza do futuro. E a gente pode errar por um tempo, podemos, tudo parece que vai para um lado e pode ir para outro. Então, é importante que o investidor mantenha a diversificação e vá fazendo os rebalanceamentos conforme as oportunidades aparecem. Então, pelo que o Betinho e o Cará falaram, agora pode ser uma boa hora para rebalancear da renda fixa para um pouco de ações, para um pouco de multimercado, mas não é vender tudo e colocar tudo no outro lado. Tá? Então, só trouxe esse comentário porque no Brasil até o passado é incerto, imagine o futuro. Então, é importante manter, né, pesos e contrapesos, investimentos diferentes na carteira para poder aguentar as pancadas que podem vir. Tem duas coisas certas no Brasil, que alguém escreveu aqui, que é a inflação e os impostos. Né? No Brasil, isso é certo. O passado, o futuro, isso, né? Ninguém consegue ver, prever e escrever sobre isso. Muito bem. Agora, nós temos dúvidas de alguns investidores. Hoje eu circulei pelas mesas de operações, falei com alguns assessores que estavam conversando com muitos investidores, e alguns deles demonstraram algum receio com o novo governo Lula, com inclusive medo do governo ir lá e colocar a mão nos seus investimentos, igual aconteceu no governo Collor, né? E alguns investidores pensando, agora é a hora de eu vender todos os meus investimentos e colocar tudo em dólar, é hora de dolarizar para proteger o meu capital. Eu queria, tá, que vocês passassem, né, um pouco de afago para esse investidor, né? Uma palavra amiga que deixa ele mais tranquilo com os investimentos dele. Ou não. Será que é a hora de dolarizar? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, sobre... Vocês passaram, né, as perspectivas de vocês, mas o que vocês diriam para esse investidor que está pensando em tirar seus investimentos no Brasil, dolarizar tudo, ou que está com um pouco de medo que o governo pode ir lá e botar a mão no dinheiro dessas pessoas, que nem aconteceu no passado? Vamos lá, Manfro, começar pela parte de câmbio, um pouco aqui a minha área, né? Eu acho que não é o momento de fazer isso, tá? A gente ainda não tem, assim, informações suficientes, como eu falei, e nem sinalizações nessa direção. E como eu falei aqui agora há pouco, a gente está com uma confiança grande que a gente pode, na virada do ano, de fato, começar a entrar num outro ciclo. O dólar está extremamente valorizado no mundo, extremamente valorizado, assim. Ele está no high aí dos últimos 30 anos, né? E a gente acompanha estudos aí, como até o Denis mostrou dele, estudos estatísticos, né, de dinâmicas de moeda. Tem alguns sinais de que ele está fazendo um topo. E se a gente estiver correto, e olhando lá fora, o Banco Central americano encerrar o ciclo de aperto dele próximo dos 5%, que é onde a curva já está estimando ali no primeiro trimestre do ano que vem, a gente pode talvez entrar num ciclo de depreciação do dólar no mundo, né? E aí, olhando aqui para real, no caso de real, hoje com o juro aí de quase 14%, é extremamente custoso você estar dolarizado, né? Porque você abre mão do seu custo de oportunidade, digamos assim, sem risco, que é num CDI aí de quase 1% ao mês, né? Então, quer dizer, o dólar ele precisa desvalorizar todo mês 1% para você sair no 0 a 0, né? Para você ficar no 0 a 0. Só dele ficar parado, você já está tendo prejuízo. A não ser que aí o investidor tiver uma visão ultra pessimista, achar que, pô, o mundo vai acabar, o Lula vai virar esse país de ponta cabeça, vai pôr tudo a perder no início de governo, que também não é um comportamento normal que a gente vê olhando a história, né? Todo início de governo, por mais aí que seja o PT novamente, ele tenta compor no Congresso, ele tem uma agenda para fazer andar, ele precisa que esse juro caia,
para poder fazer com que o governo dele ande, gere emprego, gere crescimento, né? Com juros de 14%, nada acontece, né? A gente está ainda combatendo uma série de desajustes que começaram lá na pandemia, que foi, né, que veio estourar nessa inflação. E agora a gente está vendo a inflação, tanto no Brasil quanto no mundo, começando a virar. Então, assim, eu acho que é para ter um pouco de cautela. Eu acho que não é o momento de sair agora desembestado, vamos dolarizar, porque pode acabar saindo muito caro isso. Então, pessoal, não fujam para as montanhas. Se acalmem, tá tudo certo. O Brasil não vai acabar, né? Tem boas oportunidades de investimento aqui no Brasil, mas para quem quer dolarizar alguma coisa, né? Tem a possibilidade, mas levar tudo para fora, fugir com medo, acho que não é esse cenário mesmo. Mas alguém quer fazer um comentário sobre esse ponto para acalmar os investidores? Eu só queria fazer um comentário que acho que até algumas perguntas que rolaram ali nos comentários e até em algumas lives que eu participei antes da eleição, teve uma pergunta recorrente sobre confisco, né? Ou confisco de investimentos, ou confisco de poupança, coisas do tipo. Eu só queria meio que enterrar um pouco essa possibilidade, né? A gente, na época que teve o confisco, você tinha uma inflação que era de 50% ao mês, né? A gente está falando agora que a nossa projeção de inflação para esse ano é de próximo de 5,5% ao ano, e a gente está falando alguma coisa em torno de 4,8% para o ano que vem inteiro, né? Então é um ambiente completamente diferente do que o que a gente tinha naquele período de confisco, né? Onde você tinha um excesso de demanda, inflação fora de controle, incerteza sobre efetivamente qual era o tamanho da dívida do governo. Hoje a gente sabe qual é o tamanho da dívida, qual é o tamanho do déficit, o que precisa ser feito, quanto que é a inflação, o Banco Central tem independência. Então, assim, acho essa discussão sobre confisco, o confisco ele serviu, né, como um objetivo de reduzir a demanda, ou seja, segurar o dinheiro das pessoas no banco para que elas parassem de consumir, para que isso reduzisse a inflação, porque era uma inflação de 50% ao mês. A gente está falando agora que o Banco Central já subiu os juros, a inflação bateu 12 ao ano, já está próxima de 7, ou seja, já voltou aí 5 pontos em relação ao pico dela, está numa trajetória de melhora, de desaceleração, então não vejo por que você fazer isso agora se a demanda já está sendo controlada pela taxa de juros de maneira efetiva, tá? Então, acho que gostaria só de ressaltar que não faz essa comparação não faz o menor sentido nesse momento aí nessa abordagem econômica, tá?